filho. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se este sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filho. Então está dizendo aqui, olha, muda a sua mentalidade, porque você vai precisar ser corrigido. Eu vou precisar ser corrigido em algum momento, todos nós vamos precisar ser corrigidos. Por quê? Porque se nós não formos corrigidos por Deus, isso quer dizer que nós somos desenfreados, que nós não temos controle, nós somos descontrolados. E se nós somos descontrolados, nós não somos filhos de Deus, nós somos bastardos. Então muda a mentalidade, porque queremos prosperar, queremos crescer, mas nós não queremos obedecer à voz de Deus. Nós não queremos estar debaixo da palavra de Deus. Nós não queremos caminhar debaixo da direção de Deus. E aí o que acontece? A coisa trava. Amém, Jesus? E aqui fala uma coisa interessante. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Quantas pessoas estão caindo aí facilmente e dizem, mas é que a carne é fraca, é que a tentação foi muito forte. Lógico, existem tentações e tentações, a gente sabe disso, porque cada uma pega com cada pessoa, com cada setor da vida que a pessoa tem o problema. Porém, a Bíblia diz, essa tentação, ela não forçou você à morte, entendeu? E mesmo as tentações que são forçadas à morte, que chega à morte dos nossos irmãos do passado, eles viraram mártires. E eles não cederam à tentação, eles morreram por amor ao Evangelho. Então nós não podemos, de jeito nenhum, dizer que eu estou abrindo mão de Deus por causa disso, por causa daquilo. Não existe nada nesse mundo. A Bíblia diz, nada poderá nos separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí começa a falar, nada, não é a morte, não é o inferno, não é os anjos, não são os homens, nada. Mas eu parei por causa do fulano, eu parei por causa da fulana, Não existe isso daí, gente. Não tem isso. A Bíblia não dá parâmetro para isso. Amém, Jesus? Então, Hebreus está dizendo aqui, olha, ainda não resiste até o sangue. Agora, para isso nós precisamos fazer o quê? Mudar a nossa mente. Precisamos ter a mente de Cristo. A mente do Evangelho. Porque é com essa mente do Evangelho que nós vamos prosperar, que nós vamos alcançar o êxito. Hebreus 12, 4, 8 diz, se a tua mão, misericórdia, te faz tropeçar... Marcos 9, 43. Arranca-te e lança-te de ti. Melhor você chegar com a mão só lá no céu do que você entrar com as duas no inferno. Sim ou não, pessoal? Muda a mentalidade. É a troca. Se a tua mão está te fazendo pecar, arranca a tua mão fora. É literalmente, pastor? Claro que não, né, gente? Não é literalmente. Mas para de usar as mãos para o mal. Aí continua, se o teu pé te faz tropeçar, arranca o teu pé. É melhor você ir com um pé só, igual Saci Pererê, se for pretinho, vai igual Saci Pererê, para o céu, do que você entrar com os dois pés para o inferno. Você entendeu? Por que pés, gente? Já parou para pensar? Porque os pés é aquele que te leva para o pecado. Muda a mentalidade, muda. Eu prefiro ter um pé só, do que eu ir com os dois pés lá para aquele lugar da maldade. Aí continua. Se o teu olho te faz pecar, aqui embaixo, Marcos 9, 47, faz tropeçar, arranca-te e lança de ti. Porque é melhor você entrar com um olho só, ou até cego no céu, do que você entrar com os dois olhos para o inferno. Amém? Então, é mudar a mentalidade. Compensa fazer isso? Compensa, se está te fazendo pecar. Então, gente, olha a proposta do céu. Aí alguém pode dizer, pastor, isso aí é inviável, isso daí não tem lógica. Lógico que tem. Se você pensar a longo prazo, que você vai viver a vida inteira no inferno, e Deus está te dando a possibilidade de entrar com os olhos só no céu, lógico que vale a pena. Vale muito a pena. Quantas pessoas não vivem nesse mundo, às vezes sem olho, né? Às vezes sem os pés, às vezes sem as mãos, e às vezes nem vivendo assim, elas querem se submeter à palavra de Deus. Entendeu? Então vale muito a pena, pessoal, vale muito a pena. Isso é troca de mentalidade. Nós precisamos ver o que tem de valor para nós. O que nós valorizamos? Pedro valorizou as tendas. Pedro valorizou as tendas naquele momento. E Deus está dizendo, não, esse é o meu filho amado, é nele que você tem que ter prazer. Porque eu tenho prazer nele.
Quer dizer, era para Pedro ver Jesus brilhando e não ver a tenda que ele queria construir. Então, é mudança de mentalidade. Nós precisamos mudar nossa mentalidade para que possamos alcançar a promessa de Deus. 4 aqui. Pense na cruz. O que é cruz mesmo? A cruz é o lugar aonde Jesus morreu. Mas é só Jesus que morreu na cruz? É. Então, se é só Jesus que morreu na cruz, então nós não temos parte naquele sacrifício. Porque ele diz para mim e para você, toma também a sua cruz e siga-me. Então não é só ele que morreu na cruz. Nós também temos que morrer com ele. Lembra quando Jesus falou, eu vou para Nazaré, vou para Jerusalém e lá eu serei morto. Aí teve acho que o André, como é que é? O Dídimo. Falou assim, vamos lá para morrer com ele. Eu acho que ele brincando, sabe? Acho que ele não entendeu muito bem a sério o que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo que ia morrer na cruz lá e o camarada tá, vamos lá para morrer com ele. Aí quando chegou lá, todo mundo correu e deixou Jesus sozinho. Então, na brincadeira, todo mundo quer morrer com Jesus na cruz. Mas quando o bicho pega mesmo e a coisa estreita, né? Jesus fica sozinho e muitos somem. Então, o que é morrer na cruz? O que é estar com Jesus na cruz? É a renúncia do ego, do reino pessoal, das preferências pessoais. Existem muitas coisas que nós colocamos na frente de Deus na nossa vida. Por isso que nós vimos lá na frente, lá lendo sobre buscar primeiro o reino de Deus. Porque nós deixamos muitas coisas na frente que atrapalham o nosso relacionamento com Deus. E a gente usa tudo isso depois como argumento para atrapalhar o projeto que Deus tem na nossa vida. O jovem rico rejeitou o reino por aquilo que era transitório. Jesus disse, larga tudo, vende tudo, dá aos pobres, segue-me. Ele disse, não, tudo que o Senhor falou eu fazia, mas agora isso aqui eu não faço não. E foi embora. Aí eu digo para você, é obrigatório? Não. Mas quem faz isso é porque não mudou a mentalidade. Não entendeu a profundidade do reino. Não entendeu as bênçãos celestiais que há de vir sobre a vida dele na eternidade. E por isso não troca. Não troca. O que tem de pessoas hoje deixando as coisas de Deus por causa do dinheiro não está escrito. Nós estamos vivendo a época de Baal. A época de Moloque. A época de Mamon. Entendeu? As pessoas estão trocando Deus por causa das coisas, gente. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso guardarei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, terá um tesouro no céu, e vem, toma a sua cruz e segue-me. Imagina, o cara era rico pra caramba. Além dele vender tudo e dar aos pobres... Ele ainda tinha que tomar a cruz ainda. A proposta não era muito assim, agradável, humanamente falando, né? Mas espiritualmente falando, querido, não tem outra coisa a se fazer. Humanamente falando, não era agradável. Mas espiritualmente falando, não há outra coisa a se fazer. E nós temos corrido disso. Eu lembro que eu li um livro há muitos anos atrás, de um homem que o tema do livro era... Só o tema do livro já deve causar em vocês assim, um certo temor. O nome do livro era Não se pode contornar Jerusalém. E ele fala por causa da cruz, entendeu? O sacrifício da cruz. Se a humanidade cortar atalho nesse projeto que Deus tem da cruz, a pessoa nunca verá Deus. Não tem como fugir disso. A menos que eu continue com a mentalidade antiga, vivendo no reino das trevas, porque se eu estou no reino da luz, eu vou ter que compreender isso e eu vou ter que pagar o preço disso. Eu vou ter que tomar a minha cruz, eu vou ter que ir lá. Se eu sou rico, eu vou ter que abrir mão da minha riqueza, financeiramente estou falando, tá? Vou ter que abrir mão da minha riqueza e vou ter que pegar a cruz. Se eu não sou rico, alguém pode falar assim, mas para o rico deve ser difícil. Gente, mas tem pobre que às vezes não faz isso. Então é muito relativo isso daí. Tá? Da mesma forma que tem muitos ricos que já fizeram isso, tem muitos pobres que não faz, que não abre mão da pobreza dele. Não tem nada. Eu lembro uma vez um pregador pregando, ele diz assim, o pobre é engraçado, ele sempre diz, eu não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada. Aí vem um terremoto, vem uma chuva forte, vem um vendaval, ele diz, perdi tudo. Mas o que você tinha? O que você perdeu? Então, é complicado.